Salve Maria Imaculada! Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade às nossas formações para a nossa total consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estamos já na leitura do nosso tratado, estamos agora adentrando o capítulo 1. Vamos fazer juntos a leitura e também a meditação. Iremos acrescentar a meditação de Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Façamos a nossa oração, consagrando este momento ao Espírito Santo, pedindo a graça, o dom, a luz do Espírito Santo que venha sobre nós, para que possamos compreender aquilo que Deus quer para nós neste momento de formação, que Nossa Senhora passe à frente, esmague a cabeça de Satanás, ela que tem essa missão, e que possamos juntos trilhar esse caminho para a nossa entrega total à Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança, a vós, a Virgem, entre todas singular, como a minha mãe eu recorro, de vós eu me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Pedimos também a poderosa intercessão dos nossos santos anjos da guarda, que venham em nosso auxílio combater em nosso favor toda a corte celeste, de maneira especial o arcanjo Miguel, que se faça presente no meio de nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos lá, então, dar continuidade à nossa leitura. Estamos avançando com a graça de Deus, capítulo 1. Mais uma vez eu falo a vocês, meus caríssimos irmãos e irmãs, que não importa a versão do tratado que você tenha em mãos. Eu estou aqui trabalhando com um tratado, uma edição antiga da Fraternidade Arca de Maria. E essa edição é muito bela, vem acréscimos de cartas encíclicas do Magistério dos Papas, citações dos santos. É uma edição muito bela, não sei se ela ainda é fabricada na Fraternidade Arca de Maria, mas é muito bela. Enfim, independente da tradução que você esteja usando do tratado, a leitura pode variar um pouquinho, uma palavrinha ou outra, mas não importa. Foque-se no conteúdo, naquilo que é a doutrina que São Luís tem a nos ensinar. Amém? Vamos lá então, capítulo 1. Ainda mais que vamos fazer a leitura juntos, em conjunto, então você vai ouvindo, você vai deixando o Espírito Santo lhe tocar, lhe falar ao coração, e vamos acrescentando a nossa meditação. O Espírito Santo também irá lhe inspirar novas graças, uma nova visão, um novo jeito de entendimento. Tá bom? Vamos lá, capítulo 1. Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor do que um átomo, ou antes não é nada, em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é, conforme Êxodo 3,14. Por conseguinte, este grande Senhor
sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, vistas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos, conforme Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Já vamos fazer a nossa meditação. A partir daqui, Nossa Senhora, ela é dita aqui por São Luís Maria Grignion de Montfort como um átomo diante da Santíssima Trindade, diante de Deus, uno e trino. Porém, vejamos bem o que São Luís está querendo dizer. Imaginemos agora uma grande escada que vai dar ao céu. Imagine agora, feche seus olhos, imagine uma escada bela que vai dar até o céu. E nessa escada há uma hierarquia. Essa hierarquia foi instituída pelo próprio Deus, somente por Ele. Só Ele tem o poder de instituir a hierarquia que está nessa escada. E nessa escada, então, nós encontramos o glorioso São José, a Santíssima Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, muitíssimo acima da Santíssima Virgem e do glorioso São José. Abaixo, então, toda a criação divina. Quando eu digo toda a criação divina, é toda a criação. Anjos e homens. Muitos desses homens se tornaram santos e santas que já foram canonizados pela Santa Igreja Católica. Amém? Então, essa é a escada. Assim nós olhamos para o céu e nós sabemos que há alguém acima de nós, muitíssimo acima de nós, a Santíssima Trindade. É nessa maneira, é dessa forma que nós devemos compreender isso que São Luís fala quando ele diz que a Santíssima Virgem é um átomo, é um nada. Nesse sentido, que ela está abaixo de Deus. Porém, vamos mergulhar mais profundo nessa meditação. Nossa Senhora, um átomo, um nada, como uma criatura humana, um ser frágil. Não é um ser angelical. O anjo é um espírito puro. Nossa Senhora não é um espírito puro. Não é uma deusa, como nós já tratamos em outras formações. Uma criatura puríssima, saída das mãos do Altíssimo. É o que São Luís está dizendo aqui. Em comparação com a majestade infinita, porque só Deus é aquele que é. Eu sou. Foi assim que Deus se revelou. Eu sou aquele que é. Êxodo 3,14. Somente em comparação com Deus, portanto, essa posição de dizer que a Santíssima Virgem é um nada, cabe somente a Deus, a mais ninguém. Qualquer pessoa que se atreva a dizer que a Santíssima Virgem Maria é um nada, no sentido assim de se colocar como rebaixar mesmo a Santíssima Virgem, está numa visão totalmente errônea e soberba do seu próprio ser, do ser de Deus e do ser da Santíssima Virgem. Porque somente a Deus cabe tomar conta dessa hierarquia, daqueles que estão nessa escada que dá até o céu. Glorioso São José, a gloriosíssima Santíssima Virgem Maria Imaculada, bendita sobre todas as criaturas criadas, e a Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua humanidade, podemos assim vê-lo ainda antes do Pai, que é Espírito. Deus é Espírito. Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo tomou a carne humana. Ele tomou o nosso ser humano. Ele veio até nós. Ele é Deus conosco. Já vamos pegar também a nossa Sagrada Escritura, para que possamos
não confundir o fato da Santíssima Trindade estar muitíssimo acima, a Santíssima Virgem, glorioso São José e nós, seres humanos, criados. Tudo aquilo que foi criado por Deus, abaixo. Isaías, aqui eu vou citar, é só um versículo. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Vamos lá. Isaías 7,14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Deus conosco. Emanuel. Ele está conosco. Ele está no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa virgem conceberá e dará à luz. Aí também uma grande prova da virgindade perpétua da Santíssima Virgem. Virgem conceberá e virgem dará à luz. A palavra de Deus que está dizendo isso. Vamos agora para Mateus 24, 35. Se eu não me engano, vou abrir aqui. Mateus 24, 35. É isso mesmo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus está falando que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, se chamará Deus conosco, Emanuel. Portanto, o fato de Deus estar muitíssimo acima de nós, e nós apenas como criaturas, como átomos, aqui também nós podemos nos incluir nessa fala de São Luís de dizer que a Santíssima Virgem é um átomo no sentido de ser uma criatura criada por Deus. Criada, portanto frágil. Nós, seres humanos, somos frágeis. Nós estamos numa miséria totalmente assim abaixo de Deus. Se formos entrar nessa comparação de realidade de ser. Deus é aquele que é e nós somos aqueles que nada somos. Então, o átomo que São Luís se refere à Santíssima Virgem é nesse sentido de que ela é uma criatura. Porém, ela recebeu um privilégio que é único na história da humanidade inteira. Qual é o privilégio que a Santíssima Virgem recebeu? O de ser eleita para gerar o Filho eterno do Pai, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos nesse Deus que se encarnou, que tomou a nossa carne humana. Portanto, o privilégio, a função, aquilo que é próprio de Deus Pai somente, que é gerar o Filho lá na eternidade. Nós não podemos entrar nesse mistério. Nós vivemos pela fé. Nós, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, vivemos pela fé no Deus Uno e Trino e em todas as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, deixadas na Sagrada Escritura e, a partir da Sagrada Escritura, na sua Santa Igreja Católica. Nós cremos na doutrina católica. Portanto, lá em Deus, lá na eternidade, nós não sabemos como, nós não podemos entrar nesse mistério, porque nós estamos muitíssimo abaixo do mistério da Santíssima Trindade. O nome já diz mistério. O que acontece depois que o sacerdote realiza a consagração do pão e do vinho na carne e no sangue de Jesus? Assim que ele termina aquele momento, ele diz: eis o mistério da fé. Então nós damos a nossa resposta, seja qual for, conforme a oração eucarística. A fé. Então nós cremos que lá em Deus, nós não sabemos como, lá na eternidade, o Pai sempre gerou o Filho. E o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Esse gerar o Filho é característico somente do Pai eterno, de Deus, da essência divina. Porém, na história, vamos agora para a Sagrada Escritura. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Então, nós cremos que Deus enviou o seu Filho através de uma mulher. Qual é essa mulher? É a Santíssima Virgem Maria. Portanto, o privilégio dela, desse ser átomo, que São Luís está dizendo aqui, no número 14 do tratado, que ela é um átomo. Esse átomo
em relação a ela ser um ser humano. Porém, o privilégio dela difere de todas as outras criaturas humanas. O que ela tem, tudo que a Santíssima Virgem Maria tem, jamais se comparará a qualquer graça que todos os seres humanos da Terra juntos já receberam em todos esses anos de história da humanidade. Porque o privilégio que ela tem, somente Deus Pai tem, gerar o Filho, gerar o Verbo eterno de Deus aqui na Terra, ela recebeu esse privilégio. Portanto, esse átomo, aí muitas pessoas, quando leem o tratado, não entendem, está rebaixando Nossa Senhora. Mas se nós formos entrar mesmo naquilo que é a doutrina da Igreja, naquilo que é a Mariologia de São Luís Maria Grignion de Montfort, nós já entendemos que esse átomo, comparado a todos os outros átomos que são os seres humanos criados por Deus, nós ficamos então, muito lá embaixo, muito mesmo lá embaixo, em relação à Santíssima Virgem que está lá em cima. Porém, não nos assustemos. Por quê? Porque eu acabei de ler a passagem de Isaías 7,14. Deus conosco. Ele veio, ele baixou do céu. Infelizmente, muitos que não têm fé, às vezes até pessoas que já estão dentro da Igreja Católica, pensam que Deus está sempre lá em cima, assim, Deus lá. Não, Deus está aqui. Ele está aqui agora, porque ele baixou a terra naquele momento da anunciação do Arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Então ele se encarnou na história da humanidade, ele veio, ele baixou, ele desceu. Por quê? Para estar conosco, para ter relação conosco. Deus quer ter uma relação íntima conosco, uma relação de pai para filho, de filho para pai, uma relação de amor, a mesma relação que a Santíssima Trindade tem consigo mesma, a felicidade eterna. Deus quer que nós participemos dessa felicidade. Por isso ele veio para se unir a nós. Por isso então a Santíssima Eucaristia, os sacramentos deixados por Jesus na Santa Igreja Católica, porque são a presença do Cristo vivo. Do Cristo vivo, e ele quer tocar em nós, ele quer nos abraçar, ele quer nos possuir, ele quer se unir completamente a nós. Então nessa união é que nós queremos entrar por esse caminho medianeiro que é a Santíssima Virgem Maria. Então nessa escada, também há uma outra citação, nessa escada que vai dar até o céu. Eu espero que eu encontre aqui agora no tratado, eu acho que tá... Achei! Abri na parte, foi o Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, amados irmãos e irmãs. Diz aqui, ainda no capítulo 1, no número 42. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros. Primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele no êxtase uma grande escada que ia até o céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. São Francisco de Assis, grande santo da nossa Igreja Católica. Não só São Francisco de Assis, mas outros tantos santos da nossa Igreja, eles tinham essa visão mística, que viam sempre uma escada que ia dar ao céu. E na ponta dessa escada estava a Santíssima Virgem, antes de chegar até a Santíssima Trindade, até Deus. Aí, vamos lá, continuemos. No Diário de Santa Faustina, Diário da Divina Misericórdia, muitos devem conhecer, Jesus ele sempre se refere a Santa Faustina, uma grande santa, uma mística, com muitíssimos dons carismáticos, se não podemos contar a santidade dessa santa. Uma grande santa da nossa Igreja Católica, apóstola da Divina Misericórdia. Jesus muitas vezes se referia a ela dizendo, minha filha, você é a própria miséria. Ou seja, Jesus deixava claro a diferença que está entre o ser humano e o ser divino. Mas, ao mesmo tempo, Jesus sempre animava a Santa Faustina a entrar numa íntima comunhão com ele, numa comunhão íntima de melhores amigos, de pai, de papai, de filhinhos, de papai, de filhinha, filhinho. Assim, Deus quer manter conosco essa relação através desse caminho que ele escolheu para, então, ser essa carne, ser conosco, ser esse Deus conosco.
é Nossa Senhora. Sem ela não dá. Sem ela não dá. Então Nossa Senhora, como muitos já usam essa expressão, muitos santos doutores, já até muitas músicas católicas que usam essa expressão, Nossa Senhora então é o útero de Deus Pai. Ela é o útero, ela é o lugar privilegiado aonde o Pai continuou realizando aquilo que ele realizava lá na eternidade. Ele realizava lá, ele gerava sempre o Filho na eternidade. Nós não entendemos, só cremos, cremos, cremos. A fé, como dizia Santa Elizabeth da Trindade, é um face a face no escuro. Imagine aí, apaga essa luz. Apaga a luz de onde você está. E veja que você não enxerga nada, mas imagine que Deus está ali na sua frente. E Ele está todo o tempo contigo, caminhando contigo. Em tudo que você faz, quando você acorda, quando você vai tomar seu banho, quando você vai escovar o dente, quando você vai tomar café, quando você vai pegar um ônibus para o trabalho, e quando você dá um passo aqui, um passo lá, e quando você erra, e quando você cai, quando você levanta, e quando você peca, e quando você é tentado. A fé é isso, é o face a face no escuro. Eu não vejo, mas eu creio. Porque Ele veio me dizer, Ele que é a verdade, Ele que não mente. Ele veio me dizer que Ele está comigo, Deus conosco. E também a Santíssima Virgem Maria. Eu trouxe aqui agora duas citações de dois grandes santos da nossa igreja. Santo Agostinho e Santo Anselmo, doutores da igreja, santos padres. Santo Agostinho, tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. Por que ela é Mãe de Deus? Porque ela gerou o Filho eterno, que é consubstancial com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, ela é Mãe de Deus, não é só de Jesus Cristo, que é Senhor e Deus também. Ela é Mãe de Deus. Santo Anselmo, Deus que criou todas as coisas, fez-se a si mesmo por Maria Santíssima. Ele criou todas as coisas, como nós tratamos na escadinha. Criou tudo, toda a criação. Porém, ele quis criar-se a si mesmo pela Santíssima Virgem. Portanto, ele preparou essa digna morada. Precisamos dizer mais alguma coisa? Ela é a digna Mãe de Deus. Até tem no tratado, acho que foi na introdução que nós lemos, né? Ela é a digna Mãe de Deus que toda língua aqui emudeça. Cale-se toda oposição. Precisamos dizer mais alguma coisa? Até foi quando nós tratamos a questão da humildade de Nossa Senhora. Porque falamos que muitas vezes alguns irmãos vêm questionar, irmãos que talvez não tenham um real conhecimento da Sagrada Escritura, vêm questionar, dizendo quase não se fala da Virgem Maria na Bíblia, ela passa esquecida, mas por quê? Já tratamos desse tema, não vou entrar mais nisso. Porém, ficamos aqui. Precisamos dizer mais alguma coisa? Ela é a digna Mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça, cale-se toda oposição. Precisamos dizer mais alguma coisa? Quem é Deus, amados irmãos e irmãs? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Não, a nossa mente humana é totalmente limitada para compreender a extensão, a infinidade da Santíssima Trindade. Portanto, se nós sabemos pela revelação divina que está na Sagrada Escritura que ela é a Mãe de Deus, como alguém, na sua suma ignorância, super, ultra, mega, power, ignorância, pode dizer que era uma mulher qualquer? Então não sabe nem quem é Deus. Rezemos, nós vamos rezar por esses irmãos e irmãs que não têm esse conhecimento, que nós estamos tendo a graça de ter. Portanto, abracemos com fé viva, as verdades ensinadas por nós, deixadas na nossa Santa Igreja Católica. Tudo que eu estou falando aqui não são palavras minhas, são palavras da Igreja, da doutrina, do magistério, dos santos da Igreja, de São Luís Maria Guion de Montfort, dos santos doutores, do catecismo da Igreja Católica. Então, eu não estou aqui para brincar, estou aqui para catequizar. É um catecumenato para a verdadeira devoção, para a total consagração à Santíssima Virgem Maria. Nada que é meu, tudo é de Jesus e de Nossa Senhora. Aqui eu tiro tudo do baú, do tesouro da Santa Igreja Católica, um tesouro que não podemos medir. Não podemos medir com tantos anos de história que temos na nossa Santa Igreja Católica. Eu tinha separado uma fala aqui de Santa Faustina, aliás, de Jesus a Santa Faustina sobre a comunhão, porém eu não anotei o parágrafo, então eu vou deixar para a próxima. Quando Jesus ele se lamenta porque as almas não querem se unir a ele na Santa Comunhão, para que possamos também ficar com essa verdade de que Deus quer se unir a nós, não importa a nossa miséria.
Eu talvez não cheguei a entrar nesse ponto, mas quando eu falava da questão de Deus estar muito lá acima, tudo bem, mas ele veio para se unir a nós. Ele veio para ser um conosco, um conosco. União, união. O mais alto grau do amor é a união. Podem ler a vida de todos os santos, vocês vão ver que eles chegaram num grau que eles estavam totalmente unidos a Jesus, que eles eram um só com Jesus, uma só coisa com Jesus. Então vamos entrar nessa luta. Não vai ser fácil. Não é nada fácil. Cada dia uma batalha, uma luta para vencer aquilo que mais nos afasta de Jesus, que é o pecado. Os resquícios do pecado original em nós, os pecados atuais que cometemos, talvez ainda pecados mortais que não temos um real conhecimento, mas o Espírito Santo irá nos iluminar. Ele irá nos livrar. Ele irá nos conceder a sua graça pelas mãos da sua esposa amada, a Santíssima Virgem Maria. Bom, agora nós vamos acrescentar mais um parágrafo e depois acrescentaremos as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos continuar a leitura. É porque é de suma importância que nós entendamos quando São Luís, no primeiro parágrafo do capítulo 1, fala que Nossa Senhora é um nada. É um átomo. Gera confusão entre muitos católicos. Por isso eu fiz questão de explicar com a graça de Deus o que significa esse átomo, para que não tenhamos dúvida. Amém? Artigo 1º, princípios. Vamos avançar na leitura. Primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação do Verbo, Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Ô privilégio! Só ela encontrou graça diante de Deus, pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura a podia receber. Olha aí o grande mistério que nós partilhamos também. A missão, o poder que só Deus Pai tem de gerar o Filho foi dado a Maria na fecundidade do alto. Ela recebeu. Uma simples criatura a podia receber. É um mistério que só... uma posição que só cabe a Deus. Ele quis partilhar com a Santíssima Virgem Maria. Ninguém mais teve esse privilégio. Deus Filho e Maria. Como novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua conceição, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com o seu assentimento, como outrora Isaac também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus! Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho, para nos mostrar o seu valor e glória infinita.
Se lembra daquela passagem, Lucas 2,51? Depois, quando fala que Maria guardava todas as coisas no seu coração, diz lá que Jesus era submisso à Santíssima Virgem Maria e ao glorioso São José. O Evangelho não oculta a submissão de Deus à Santíssima Virgem, não oculta. Continuando. Jesus Cristo deu mais glória a Deus pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que ele teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça, conforme São Lucas 1, versículos do 41 até o 44. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe, e este foi o seu primeiro milagre na ordem natural, conforme João 2, do 1 até o 11. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela os continuará até o fim dos séculos. Vamos ficar até o parágrafo 21. Deus, Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias até o fim dos séculos os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não a tivesse. Ele é Deus e, por isso, possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo traduz em ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela a Jesus Cristo e os seus membros, um mistério da graça, escondido mesmo dos cristãos mais sábios e mais espirituais. Aí, ficamos por aqui. Na leitura do tratado vamos acrescentar a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu acredito que aqui não há dúvidas, né? Partilhamos sobre a geração do Pai para o Filho na eternidade. O Pai gera o Filho lá na eternidade. Concedeu esse privilégio à Santíssima Virgem. É isso que acabamos de ler nesse parágrafo 21. Não há dúvidas. É o que São Luís está nos narrando de uma maneira mais abrangente. O que se quer dizer é que o Espírito Santo traduz em ato a sua fecundidade. Traduz em ato aquilo que a geração somente do Pai traduziu em ato, escolhendo a Santíssima Virgem Maria, um mistério da graça escondido. É difícil, se nós não lermos algo dos santos, da doutrina da Igreja, meditarmos nessas verdades de fé. Isso é uma verdade de fé. É a verdade de fé da nossa Santa Igreja Católica, é a verdade de fé do mistério da encarnação, da pessoa, do Verbo encarnado. Como vamos imaginar sem buscarmos, sem irmos atrás da fonte? A nossa doutrina é rica, porém poucos são os que buscam ser catequizados. Então aproveitemos essa graça que nós estamos tendo. Não é um bem somente para os irmãos e irmãs que irão se consagrar a primeira vez, mas também para aqueles que irão renovar, para mim própria, que vou sempre renovar a santa escravidão de amor a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Eu separei aqui
algumas meditações de Santo Afonso que eu não sei se eu já disse, mas eu vou repetir de novo. Glória de Maria Santíssima, eu recomendo super. Comprem esse livro, tenham como livro de cabeceira depois do tratado, porque ele nos ajuda muitíssimo a ter um amor efetivo pela Santíssima Virgem. Não a realidade, um sonho, eu quero ser um verdadeiro devoto, uma verdadeira devota, um consagrado, fiel. Mas a consagração, a devoção, ela nasce de um ato da nossa vontade. E a nossa vontade, ela tem que ser ativada pela nossa inteligência. E a nossa inteligência com a vontade, e como é que acontece essa geração? De eu ter um verdadeiro desejo de fazer a vontade de Deus é pela meditação. Então eu tenho que ler, eu tenho que buscar conteúdo santo, digno da Igreja Católica. Conteúdo da doutrina, do magistério, as palavras do santo. E eu vou lendo aquilo na minha oração pessoal, no meu tempo que eu reservo para estar diante do Santíssimo. Eu reservo um tempo para meditar. Isso é meditação. Muitos não sabem na Igreja Católica o que é meditação. Meditação é isso. Então eu pego um livro de um santo, de um doutor, mesmo a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e eu paro naquele versículo e eu vou pedindo ao Espírito Santo luz, luz, Espírito Santo, vem clarear, vem iluminar. Então ele vai nos ensinando e ali vai gerando em nós um desejo. E esse desejo, nós tomamos então a decisão, um ato da nossa vontade, porque a nossa inteligência foi ativada. Foi ativada, eu quero isso. Então a inteligência ativou, aí vem a vontade, vem a decisão. A nossa liberdade tem que agir junto. Isso é meditação. A meditação ela deveria ser feita todos os dias, por nós católicos. Por isso nós desejamos pouco as coisas do céu, porque não meditamos nas realidades eternas, meditamos pouco. Se meditássemos mais, quanto mais então nós evitaríamos o pecado. Pare um dia e medite sobre o inferno, você vai ficar aterrorizado. Pare um dia e medite sobre o purgatório. Isso vai te dando uma contrição, um desejo de santidade, um desejo do céu, porque você vai ativando a sua vontade de querer mesmo mudar de vida e não ficar na mesma. Amém? Vamos lá. E paramos aqui numa parte maravilhosa que o Espírito Santo preparou para nós. Não devem desconfiar de conseguir o reino do céu nem ainda aqueles que só têm merecido o inferno. Nós podemos ter merecido o inferno muitas vezes. Foi a nossa primeira formação para essa total consagração. A salvação não está garantida a ninguém. A ninguém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Não são as palavras, mas são os atos. É a luta cotidiana, a luta diária. Não devem desconfiar de conseguir o reino do céu nem aqueles que só têm merecido o inferno, se resolverem a servir com fidelidade a esta rainha. Quantos pecadores, exclama São Germano, buscaram a Deus por vosso intermédio, ó Maria, e foram salvos, no qual se diz estar Maria coroada de estrelas, conforme Apocalipse 12, todos conhecemos essa passagem. Já em outra passagem nos Sagrados Cânticos, diz que ela está rodeada de feras, leões e leopardos, conforme Cânticos 4. Então, como pode ser isso? Quem são essas feras? Essas feras são os pobres pecadores. Podemos ser nós com os nossos pecados, nossos vícios, estamos feios, parecemos leões, feras, leopardos, bichos horríveis. Porém, esses pecadores, pela intercessão de Maria, se tornam estrelas do paraíso. Se transformam na coroa dela, na coroa da misericórdia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Nós a coroamos com essa oração. E nessa oração, então, ela, pela intercessão dela, ela nos transforma, por mais feios que possamos estar. Continuemos. Rezando um dia na novena da Assunção, a serva de Deus, Sora Serafina Capri, pediu à Santíssima Virgem a conversão de 1000 pecadores. Mas logo depois temeu fosse talvez muito ousado o seu pedido. Olha, santa, hein? Apareceu-lhe a Virgem e repreendeu-a de seu vão receio com as palavras: Por que duvidas? Por acaso não tenho eu tanto poder para alcançar de meu filho a salvação de 1000 pecadores? Pois olha que eu vou obtê-lo agora mesmo. E levada em espírito ao céu por Maria, essa santa viu inúmeras almas de pecadores que tinham merecido o inferno, mas que pela intercessão da Virgem estavam salvos e já gozavam da eterna bem-aventurança.
bem-aventurança. Entra a doação dos nossos méritos aí. Muitas vezes nós vemos casos perdidos. Talvez nós próprios nos achamos um caso já perdido. Mas Nossa Senhora, ela vem em nosso auxílio. E com os méritos que nós doamos a ela, com os nossos que devem ser isso daqui, ou menos, ela eleva, ela transforma, ela aumenta a graça. Ela aumenta a graça. Ser São José, glorioso São José, Pai espiritual, nosso Pai espiritual, o Pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realmente Pai de Jesus nesta terra, glorioso São José. Se ele é chamado, o nome Joseph significa aumentador da graça. Se ele é reconhecido na Santa Igreja Católica como aquele que aumenta a graça de Deus, quanto mais a cheia de graça, ela não aumentará tudo que nós entregarmos a ela. Por isso a nossa confiança na conversão dos pobres pecadores que nós confiamos a ela. É só Nossa Senhora que pode, é só ela. O triunfo vem de dentro desse coração imaculado, onde nós depositamos tudo aqui. E quando ela quiser, vai triunfar esse coração. Já está assim coroado de espinhos, tem a chama viva do amor de Deus, mas na hora que ela quiser, esse coração vai triunfar, vai reinar, vai ter uma coroa linda, maravilhosa. E nesse triunfo estaremos todos que nos consagramos ao seu Imaculado Coração. É um tempo que nós temos que correr com a nossa preparação. Cada vez mais o tempo está ficando escasso para nós, que queremos verdadeiramente ser de Deus, que queremos entregar a nossa vida, que queremos lutar pelo reino de Deus, porque os dias são maus. Então, não desperdicemos o tempo. Façamos o nosso estudo semanalmente, adiante sua vida, organize sua vida conforme aquilo que você tem, conforme aquilo que você é, mas continue, persevere no seu caminho. Estamos na batalha de oração, todos os dias rezamos, colocamos suas intenções na Santa Missa, no Santo Rosário, pedimos a Nossa Senhora que venha mesmo vencer por nós, nós sozinhos não conseguiremos. A consagração é a ajuda que nos faltava, é a ajuda que nos faltava aqueles que querem mesmo entrar nesse caminho de conversão. Não nos iludamos com os extremos. A consagração não é para os perfeitos, mas também não é para aqueles que querem ficar sempre na mesmice, no mesmo pecado. Não. A consagração é para ser feita com a consciência de que nós temos que lutar pela nossa conversão, pela nossa salvação e a dos nossos. A consagração não é para uma elite espiritual, não é para quem já está num grau muito avançado, nem é para aqueles que são medíocres, que não querem nada. Não, a consagração é para aqueles que estão decididos a lutar, nesses últimos tempos, pelo triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. E assim eu peço essa graça a ela que toque profundamente nossos corações nessa hora. Venha nos livrar de todas as armadilhas do mal. Vamos continuar lutando, amados irmãos e irmãs, nesse caminho. E pedimos a bênção de Nossa Senhora, também com a intercessão do glorioso São José. Eu estou falando bastante de São José porque eu vou realizar minha consagração a São José, a consagração total a São José pela primeira vez no método desse livro aqui. Deixa eu pegar o livro do Padre Donald Colloy, A Consagração a São José. É um método muito parecido com o tratado. Esse padre é espetacular. E o que ele escreve sobre São José, não tenho palavras, assim, uma consagração belíssima também, que muitos podem também fazer depois da consagração a Nossa Senhora. Claro que Nossa Senhora está em primeiro lugar. Nossa Senhora recebe de nós, da Igreja Católica, o culto de hiperdulia. É uma super veneração. São José protodulia, até combina certinho com a escada que nós partilhamos. Glorioso São José, a Santíssima Virgem, Nosso Senhor Jesus Cristo com o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, lá em cima. Então, que São José interceda também por essa nossa consagração, pela nossa perseverança. Amém? Pedimos a bênção da Senhora com a dose elevada da virtude da humildade e do amor a Deus e continuaremos. Já estamos avançando no capítulo 1. Vamos lá, vamos terminar. Vamos chegar até o fim com a vitória de Nossa Senhora. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Amados irmãos e irmãs, qualquer dúvida,
sobre a leitura do tratado, deixe nos comentários, deixe no privado, no WhatsApp. Quem ainda quer se consagrar, dá tempo de entrar na próxima turma, porque essa já está bastante avançada, mas deixe seu contato que poderemos estar, então, te passando as dicas, né? Aquilo como que é o método que a nossa missão trabalha para preparar os irmãos e irmãs para fazerem a sua total consagração. Até a próxima, então, se Deus quiser.